Em Goiás, 9h30 da manhã, 23 graus. Então a temperatura agradável de um dia bonito. Na vinda, nós falamos um pouco sobre a questão da dominância moral no conflito, né? Você ter a proeminência moral. Assim, a percepção da sociedade de que o seu lado é o correto, certo? E nós vimos como a imprensa tanto trabalha para fazer com que o lado dos Estados Unidos, o Ocidente, pareça correto, quanto com que o lado russo, contra o Ocidente, seja errado. É nesse sentido que surge o russo malvado, o árabe terrorista, o chinês que quer dominar o mundo, certo? São narrativas que dizem o seguinte, ó, nós temos inimigos, eles são do mal. Então, nós somos do bem. Nós somos a terra dos super-heróis, né? Seja Marvel, seja DC Comics, seja Disney. O bem sempre fala inglês e está do nosso lado. Nós somos o bem. Super-Homem, Homem-Aranha, Homem de Ferro, né? Bilionário bonzinho, né? Tem vários super-heróis, Batman, que são bilionários bonzinhos. Bilionário é do bem. O único pobre é o Homem-Aranha, né? Mas ele é meio problemático, claro. Então, assim, toda essa narrativa é no sentido de construir uma proeminência moral, certo? Mesmo no nível do simbólico. Acho que é principalmente no nível do simbólico, porque a pessoa já cresce aprendendo a identificar o próprio grupo como bem. Às vezes, isso que eu acho mais interessante, não é o próprio grupo. Quantos no Ocidente são bilionários, né? Então você começa gostando do Batman e do Homem de Ferro e aí termina virando fanboy do Elon Musk. É assim que funciona, porque o bilionário é alguém legal, né? Tem toda uma lógica ideológica. E aí, eu sempre agora, isso fica na cabeça, claro que acho que o objetivo era esse, né? Nossa, Leida, você fala muito mal do Ocidente. Gente, e eu também falo mal dos evangélicos. Então vamos esclarecer esses dois pontos aqui. Vou começar da questão dos evangélicos. Primeiro, eu quero utilizar as palavras desse cidadão que sabe muito mais do que eu para explicar qual que é o meu problema com relação às igrejas evangélicas. Vou colocar o vídeo aqui e vocês veem. Resumidamente, é por isso que eu sou anti-wokeísta, certo? É por isso que eu sou anti-wokeísta. Porque essas pessoas, elas dão a impressão que o culpado é o conservador, não é o capitalismo. São as pessoas, não as grandes corporações. Elas enganam, elas mentem deliberadamente, elas sabem que estão mentindo. WWF sabe que mente. Greenpeace sabe que mente. Partido Verde holandês sabe que está mentindo. Partido Verde alemão sabe que está mentindo. Partido Conservador Britânico e o Partido Trabalhista sabe que estão mentindo. Eles sabem que são mentirosos. Fadinhas da Floresta no Brasil sabem que estão mentindo. Indígenas da Shopee no Brasil sabem que estão mentindo. Verdistas rongueiros no Brasil sabem que mentem. Eles sabem, eles mentem propositadamente. Eles colocam a culpa nos conservadores para não colocar a culpa nas grandes corporações. E aí vejam só que fato interessante. Assim como os evangélicos se aproveitam da população mais pobre para colocar eles a serviço de um empreendimento comercial que eles chamam de religião, o verdismo mongueiro, fadias da floresta, indigenismo da Shopee, os idiotas que escrevem África com K, que falam Kemet, eles estão atacando moinhos de vento. Estão atacando moinho de vento. Não estão atacando o problema.
Pelo contrário, estão se aliando com os causadores do problema. Porque olha só, você fala, a culpa é do conservador. Gente, eu já expliquei isso. A maioria das pessoas pobres são conservadoras. A maioria dos trabalhadores pobres, John Kenneth Galbraith, em A Natureza da Pobreza das Massas, deixa claro. A maioria das pessoas pobres, os trabalhadores pobres, são conservadores porque essa é uma estratégia de sobrevivência. Então, se você coloca a culpa nos conservadores, você está colocando a culpa no próprio povo. Certo? Está colocando a culpa... Porque os ricos não são conservadores. Repara, o movimento LGBTQIAP, essencialmente, é um movimento de riquinho. É um movimento de riquinho. Ele faz sucesso no Partido Democrata. Ele faz sucesso nas universidades. Ele faz sucesso entre a gente branca. Certo? Deve ser fantástico ser um branco. E ó, vou deixar de comer carne e eu vou estar ajudando o mundo. Não, se quer ajudar o mundo, faz reforma agrária. Certo? Quando você não come carne, porque você é contra o maltrato aos animais, eu consigo entender isso. Porque eu não julgo as outras formas de amar. Mas eu não como carne porque eu me recuso a participar do sofrimento animal. Beleza, te respeito. Agora eu não como carne para ajudar a terra, não. Você é um filho de uma... Aí você tem que acabar com o agronegócio, com o grande capital. Esse que é o seu inimigo. Quem maltrata o animal é o fazendeiro. Quem cria porco, frango em gaiola é o agronegócio, não é a agricultura familiar. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter certeza absoluta disso. Não confunda os inimigos, que é o que essa gente faz. É o que essa gente faz. Esse povo, os wokeístas, os evangélicos, esse tipo de evangélico, eles confundem os inimigos. Eles tornam o povo inimigo do próprio povo e trabalhando para os inimigos do povo, vendendo uma coisa por outro nome. Certo? E a questão da civilização ocidental? Gente, isso eu já disse 1000 vezes, em 1000 vídeos diferentes. A civilização ocidental é só a manifestação ideológica ou o lado ideológico do capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico, o Ocidente é o sistema ideológico, ponto. Ora, se o Ocidente é o reverso do capitalismo, é o outro lado da moeda do capitalismo, e eu entendo que o capitalismo é o que causa problemas à humanidade, ao planeta, às pessoas, aos trabalhadores, às mulheres, aos pretos, aos LGBTQIAP, eu não concordo com esse Q. Eu tenho um desprezo profundo pela criatura liberal que se chama Judith Butler. Vamos esquecer o quê? Ora, se eu me oponho a isso, porque os Estados Unidos representam isso, é óbvio que eu vou me opor ao Ocidente. Não tem nada de olavismo, não. Tem nada de olavismo aqui não, gente. Sério, nada de olavismo. O negócio é que eu identifico com muita clareza quem são os inimigos da minha gente, do meu povo. E aí eu incluo entre os que estão comigo a classe média, mesmo eu não fazendo parte da classe média, evidentemente. Porque a classe média é trabalhadores e trabalhadoras também. Eles ganham mais, eles têm mais posse, eles têm casa própria, eles têm carro. Mas isso não faz eles nossos inimigos. Nossos inimigos são os bilionários. É a gente que o Lula resolveu taxar. Esses são nossos inimigos. É preciso muita clareza quanto a quem são nossos inimigos. Pra gente, de repente, não se ver na mesma trincheira do que eles. Eu não quero eles na minha trincheira. O camarada Mao Zedong deixou claro que entre nós e os nossos inimigos a distância tem que ser clara. Eles devem nos odiar. Nesse sentido, eu acho até bom ter aparecido os primeiros haters, porque quer dizer que está ficando claro que entre eu e os wokeístas, entre eu e os mercenários da fé, entre eu e os liberais, existe uma diferença.
Isso facilita para mim e facilita para quem me segue. Não, o Leire não está do lado dessa gente. Fica claro, a partir do momento que surgem os primeiros haters, é um sinal de que eu tô, não vou dizer do lado certo, isso é muita pretensão, né? Mas quer dizer que meu lado está muito claro. Está óbvio qual que ele é. Certo? É evidente. Não vou começar a falar mal da classe média. Mesmo que eu entenda que Marilena Chauí está correta. Mas esse é um problema da classe média no mundo inteiro. Eles se acham ricos. Não todos. Mas muitos se acham ricos. E eles defendem o interesse dos ricos que eles não são. Cara, se eu ganho R$1.000 e alguém ganha 10 mil, 20 mil que seja. Então tá, 9 mil ou 19 mil reais em mim. Se um rico ganha 500 mil, ele está 490 mil, 480 mil reais um rico. Certo? Aí como se eu estou 480 mil reais mensais de um rico e a 19 mil reais de um pobre, como eu me identifico como rico? Como eu posso achar que o rico tem os mesmos interesses que o meu? Se média, como no caso dos pobres que são direitistas, não tem lógica um pobre ser bolsonarista e mesmo assim milhões foram, por causa de quê? Da igreja evangélica. Os empreendimentos comerciais evangélicos, eles tiveram um papel muito grande em convencer os pobres a votar contra os próprios interesses. E o empreendimento oqueísta teve um papel muito grande em convencer a classe média a também lutar contra os próprios interesses, a favor dos ricos. Entendeu? Então eu acho que com isso eu penso que consegui esclarecer as minhas posturas. Isso é importante, transparência, a gente tem que ter honestidade. Certo? A honestidade é muito importante. Muito importante. Porque as pessoas tomam decisões, não vou entrar no mérito certo ou errado, as pessoas tomam boas decisões a partir da informação verdadeira. A informação falsa leva ao engano. Por isso, disse que o pai da mentira é o diabo e que a verdade vos libertará. Mas vocês têm que saber. Todos temos que saber. Para ver clareza e para ver sabedoria nas decisões que todos nós tomamos. Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Paz e bem. Até a próxima. Pequenas igrejas, grandes negócios. Tempos atrás eu fui procurado por um jornalista, um repórter aqui da Serra Gaúcha, para falar sobre a expansão neopentecostal, e o jornalista me perguntou a que se devia o fenômeno do crescimento religioso no Brasil. A minha resposta foi, claro, discordar da pergunta. Eu disse para ele que isso muito pouco tinha a ver com religião. Era muito mais um fenômeno econômico e um fenômeno da comunicação. Tinha só a aparência de fenômeno religioso. As empresas neopentecostais são donas de bancos, de financeiras, de centenas de concessionárias de rádio e de televisão por todo o Brasil. Os seus pastores e seus missionários são grandes empresários e também são influencers digitais com dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais. São empreendimentos que têm uma fachada de igreja, de templos, mas que não passam de máquinas de arrecadar dinheiro. Muitos deles são mercadores da fé, que vomitam uma ladainha enganosa que tem formato de culto religioso, mas que não passa de extorsão da boa-fé alheia. O conteúdo das pregações é recheado por uma falsa narrativa que se faz passar por oração e por súplica, mas que não passa de uma ideologia ultraliberal. A teologia da prosperidade nada mais é do que um disfarce religioso para uma ideologia de dominação de corações e mentes, baseada na meritocracia e no empreendedorismo ilusórios. Ouro de tolo, meus caros. O número de igrejas evangélicas no Brasil saltou de 17 mil nos anos 90 para mais de 100 mil em 2019. Um aumento de mais de 500% pelos últimos dados disponíveis. Os evangélicos, segundo o Datafolha, já passam de 1/3 da população brasileira e serão maioria nos próximos 10 anos. Quando Benjamin Franklin disse que
tempo é dinheiro, ele não conhecia a periferia de uma cidade brasileira. Se conhecesse, o Time is Money de 1748 seria formulado um pouco diferente. Templo é dinheiro. Por isso que cada vez mais eu fico angustiado e revoltado com essa famigerada teologia da prosperidade, que diz que se Deus lhe ama, Ele vai fazer você ser próspero, vai fazer você ser saudável, ser rico, resolver seus problemas, lhe arrumar um marido, lhe arrumar um casamento, lhe arrumar um carro do ano, lhe arrumar um apartamento, resolver todos os seus problemas, quando eu vejo exatamente outra coisa na Escritura. Jesus nunca prometeu coisa desse tipo para os seus discípulos, ao contrário, o que é que Ele disse? O caminho é estreito, a porta também é, e se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É por isso que às vezes igrejas estão lotadas de gente, mas que tipo de evangelho está sendo pregado lá? A quem eles estão seguindo? Que Cristo eles estão seguindo? Não é o da Escritura, com certeza, mas é um fabricado por falsos profetas e mercenários que fazem da religião e do cristianismo. Pronto, deu para ver? Meu problema, eu não tenho nada contra a religião. Inclusive eu sigo eu sou católico. Não tem nada, evidentemente, contra cristão. Inclusive eu sou. Inclusive não tem nada contra protestante. Contra a religião protestante. Porque essas igrejas que a gente vê no Brasil, elas não são igrejas, são empreendimentos comerciais. Então é capitalismo. Ora, se eu me ponho contra um sistema dominado por grandes corporações, por que eu não me colocaria contra as igrejas evangélicas que são grandes corporações? Hein? Vocês me veem defendendo a Rede Vida? Me veem defendendo a TV Aparecida? Esses grupos católicos empresariais? Vocês já me viram alguma vez defendendo eles? Não. Para mim é farinha do mesmo saco. Eu não vejo diferença nenhuma entre a Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus Ministério Madureira. Qual que é o nome daquele... a Igreja Mundial do Poder de Deus. Essas coisas que usam, esses empreendimentos comerciais que usam o nome de Deus, eu não vejo diferença nenhuma deles com a Rede Aparecida. Nenhuma deles com a Rede Vida. Nenhuma deles não tem diferença alguma com a Canção Nova. É empreendimento comercial, cara. Deus não importa. O que está em jogo aí é a grana, é o dinheiro, é o poder. Então, para mim, o crente canção, né? O crente assembleiano, o coitado, né? Que financia esses bilionários safados, o cara da Lagoinha, não dá diferença nenhuma pro cara da Canção Nova. É mercador. Nesse ponto eu concordo muito com Jesus, quando ele deixa claro que essa gente não é dele. Certo? Essa gente não é dele. Vamos ser honestos quanto a isso. Estou falando de religião. Estou falando de empreendimento comercial capitalista. Por isso que eles defendem tanto pautas de direita, porque são empresas. São empresários. É óbvio que eles vão defender pauta de direita. É evidente que eles vão defender pauta de direita. Eles são empresários, hein? O empreendimento da Canção Nova, o empreendimento da Rede Aparecida, o empreendimento da Rede Vida é comercial. Assim como Igreja Mundial do Poder de Deus, sei lá o que, Batista, Ministério Lagoinha, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Igreja Universal. É empreendimento comercial, cara, é empreendimento comercial. Então, vou defender uma jossa dessa? Não vou. Também eu não sou anti-evangélico. Como evidentemente não sou anticatólico. O meu problema é com esses caras que usurpam o nome de Deus para fazer negócio. O meu problema é que esses caras estão do lado da direita. Estão do lado dos empresários, estão do lado do capitalismo. E claro que estão do lado do capitalismo, eles fazem parte. Eles têm empresas grandes. Emissoras de rádio, emissoras de TV. Qual que é a nova moda? Clínicas, né, de reabilitação. Você transforma um adicto em drogas e um adicto em religião. Você troca o vício das pessoas.
É dito que um dos melhores argumentos contra o divórcio é que a pessoa se casa várias vezes com a mesma. Eu não consigo não ver semelhança entre minha madrasta e minha mãe. São duas pessoas que eu adoro, mas tem muita semelhança entre elas. Então o que adiantou meu pai divorciar? Né? Então, né? Com o caso desses empreendimentos comerciais, direitistas, capitalistas, mas em nome de Deus, que veem Deus como mercadoria, que vendem uma mercadoria, porque é o que eles fazem, cara. Você vai numa dessas igrejas, você vai ver pouco evangelho, você vai ver pouco sermão da montanha, você vai ver muito pouco ou nada de não julgai, nada de perdoai. Você vai ver Velho Testamento, justificativa para dízimo, justificativa para ódio. Você vai ver muito. Por quê? Porque é um empreendimento comercial. A mercadoria é salvação. Mercadoria é salvação. A mercadoria é a resposta. Uma resposta que eles não têm, mas vendem a si mesmo. E eu tenho uma dificuldade de ficar com dó das pessoas. Porque elas estão procurando, né? Você pensa, o pastor safado, lá o mentiroso criador de gado, a gente que nem respira, tem até meme, né? Você tem o cripto-judeu, vagabundo até a alma, né? Que finge que é rabino e faz grandes construções, cosplay de templos da época bíblica. Você vê toda essa sorte de gente vagabunda. Vamos ser honestos aqui, cara. Vamos dar as coisas no nome que elas têm. Eu vi falando isso. É um mote, existindo o nome existe o bicho. E aí, camuflando o nome, você consegue enfiar o bicho, né? Eu não digo que o que eles chamam de religião, o que eles chamam de igreja, é um empreendimento comercial de gente safada que não tem diferença alguma entre um pastor vagabundo e o empresário à toa, porque são a mesma coisa. Aí, bom, nossa, o líder é radical. Eu não sou radical. Aliás, sou, né? Radical é o que vai até a raiz, radicia. A raiz do problema é esse. Eu não tenho como defender a fé, que é um empreendimento comercial. Eu entendo que a grande maioria dos problemas da nossa sociedade é causada pela direita. Então, se um grupo comercial, evidentemente, é direitista e, evidentemente, faz propaganda ideológica para a direita e, evidentemente, consegue convencer pobres aos milhões, trabalhadores e trabalhadoras aos milhões, a serem direitistas, ou seja, seguir uma doutrina que os prejudica, porque, gente, veja só, nas votações do Congresso, qual foi a bancada mais fiel ao Bozo, ao Temer? A reforma trabalhista que tirou direitos dos trabalhadores, a reforma previdenciária que tirou direitos dos coitados dos aposentados e aposentadas e pensionistas, a reforma do ensino médio que destruiu o futuro da nossa juventude. Quais as bancadas tiveram mais juntos desse povo? A bancada de Cristo, a bancada da Bíblia, a bancada evangélica. É aliada de primeira hora do Temer, aliada de primeira hora do Mijair. Contra o povo, eles votaram de maneira unânime. Então como eu vou respeitar essa gente? Vocês estão de zuca a minha cara. Como respeitar, gente? Como respeitar? Eu respeito a religião dos outros, respeito mais. Mas eu não respeito o vagabundo. Eu não respeito o direitista. Eu não respeito essa gente que quer o mal das pessoas, que usa as pessoas para fazer o mal contra elas mesmas. Como eu vou respeitar isso? Nem Jesus respeitou. Jesus pegou um chicote e desceu no lombo dessa gente. Foi o exemplo que ele deu. Chamou de bando de víboras. Denunciou a hipocrisia, bateu neles. Se Jesus não tinha paciência com esse povo, Jesus tinha asco, nojo dessa gente. Jesus disse que eles não iam entrar para o céu, ou seja, iam para o inferno. Se Jesus bateu neles, porque vai ser eu, o mais miserável e humilde líder que tem no mundo,
a defender aquelas pessoas que o próprio Jesus desprezava. Porque conhecia, né? Porque sabia. Quem vendeu Jesus por 30 moedas? Foi uma puta? Foi uma pessoa de outra religião? Foi um infiel? Quem vendeu Jesus? Foi supostamente o discípulo dele. Quem entregou Jesus? Quem pediu a cabeça de Jesus? Foi um religioso, foi Caifás. Então, gente, não confunda essa gente miserável com cristão. Não são cristãos. É um empreendimento comercial capitalista de larga escala, profundamente ideologizador, e que é seguido por pessoas que não estão preocupadas com Cristo. Porque está lá nos evangelhos. Até uma criança pode entender. Se você quer usar a religião para odiar, seja lá o que for, esquerdista, gay, trans, que você usa, mas não se diga cristão. Não se diga inocente, não se diga vítima, porque você não é uma vítima. Você é tão ruim quanto eles, você só não tem capacidade de liderar essa gente, você precisa ser liderado. Você não é inocente, de forma alguma. Certo? Esse é um ponto que eu inclusive acho muito importante aqui. Muito importante. Não se deixar enganar. E não fingir que está sendo enganado. Porque uma coisa interessante da Bíblia é que ela é muito barata. Se você for internado no hospital, eles vão te dar o Novo Testamento e os Salmos. Os Salmos a gente usa para... Usava, né? Os antigos monges, aqueles cristãos primitivos que iam para o deserto, faziam a oração das horas. Como eles não podiam assistir missa, porque eles estavam no deserto, o que eles faziam? Liam os Salmos. E o Novo Testamento é bem claro. O Novo Testamento é o catolicismo, é o cristianismo. O velho é o judaísmo. Certo? Então é de graça. Qualquer um que já foi internado ganha um exemplarzinho pequeno do Novo Testamento com os Salmos. Gideões internacionais, que chamam os caras, né? Eu respeito, eu era ateu, cara. Fui ateu uma grande maioria da minha vida. Antes de acontecimentos de Curitiba, eu era ateu. Quase 40 anos. E é claro que, né? Como todo mundo, eu já fui parar no hospital N vezes. E eu ganhei aquelas bibliazinhas. E li, cara. E li até hoje, mesmo quando eu era ateu. Leida, quais os livros que você acha mais bonito? Eu falava lá, né? E sempre acrescentava o livro de Jonas. Eu achava interessantíssimo. É claro que nunca existiu um Jonas. Mas era um conto hebraico muito bonito. E o livro de Jó. Provavelmente também nunca existiu um Jó. Mas era muito bonito. Eu sempre gostei de poesia. Jonas é uma história admirável de um Deus bondoso e paciente com gente teimosa. Porra, eu era um Jonas. Certo? Eu era um Jonas. E eu me senti um Jó. Ou pelo menos entendia que ter paciência era a única resposta que eu podia dar. Então, e claro, li os evangelhos. Tem muita coisa, tem muito pouca coisa para se fazer num quarto de hospital, quando você está internado. Leia aqueles livrinhos que os gideões internacionais dão, da paz de espírito. Certo? E aí quando eu vejo esses caras, vou chamar de malacraia, né, os malacraias da vida, eu não vejo Cristo na palavra deles, eu não vejo Cristo na obra deles, eu não vejo Cristo na intenção deles. Então, repito, eu não sou anti-evangélico contra pessoas da religião evangélica. Os que seguem a religião, os que seguem os empreendimentos comerciais, eu não tenho respeito algum por eles. Eu não tenho respeito algum. E não tem que ter, não. Eles são meus inimigos.
É evidente que eles são inimigos, são inimigos dos trabalhadores, inimigos dos brasileiros, inimigos das brasileiras. Gente à toa. Simples assim. Então esse é o primeiro ponto. Para que fique esclarecido qualquer dúvida, ó Leida, você é anti-evangélico. Não sou. Minha questão com essa gente, eu creio que está bem explicada aqui. Mas vamos ao segundo ponto. A questão do acidente. Acho que foi por isso que a pessoa lá, né, comentou que, me chamou de Olavo de Carvalho. Mas o Olavo de Carvalho defendia a civilização ocidental. Claro que ele defendia. Óbvio que ele defendia. Ele tirava o dele para isso, né? Uma ótima estratégia de direita. E aí explica também, explicando esse ponto, eu explico o outro ponto. Eu sou anti-wokeísta. Leida, você é anti-ocidental e anti-wokeísta. Sim, exatamente. Eu sou anti-ocidental e anti-wokeísta. Aí, isso te faz um Olavo de Carvalho? Mas não faz mesmo. Deixa eu explicar também esses dois pontos. Acho importante. Primeiro, por que eu sou anti-wokeísta? Porque o movimento woke, ele parte de um erro proposital, de um equívoco proposital para defender o indefensável. Os Panteras Negras, eu cito como exemplo eles, Panteras Negras, esquerdistas, pretos norte-americanos. Eles entendiam que a luta antirracista era parte da luta de classes. Que a questão do racismo sempre foi uma questão capitalista. Então, combater o capitalismo era combater o racismo. Combater o racismo tem que combater o capitalismo. Da mesma forma que Chico Mendes, por exemplo, entendia que ecologia sem luta de classes é jardinagem. Então, com certeza, Chico Mendes, se estivesse vivo, se não tivesse sido assassinado por latifundiários, seria contra o verdismo ongueiro, o fadismo da floresta, o indigenismo da Shopee. Você pode ter certeza absoluta que Chico Mendes, fosse vivo, seria contra essa gente. Repetindo, verdista ongueiro, fadinha da floresta, indígena da Shopee. Porque ecologismo sem luta de classes é jardinagem. Ele entendia que a luta de classes fazia parte da luta. Como Malcolm X entendia que a luta antirracialista tem que estar numa perspectiva de luta de classes. Como Angela Davis entende isso. Certo? Eles entendiam. Isso era claro para eles. O woke não. O woke, ele não luta pela classe. Ele luta contra os conservadores. O woke faz parecer que o conservador é inimigo. O problema é o conservador, não é o capitalismo. Por isso o woke acredita no capitalismo sustentável, no desenvolvimento sustentável, no capitalismo verde, naquele reciclar, reutilizar, né? Essas bobagens, cara, não existe capitalismo sustentável, não existe economia capitalista verde, não existe capitalismo verde, entende? Não existe, cara. O capitalismo vai fazer o que ele sempre tem feito, destruir a Terra, não só a humanidade, a Terra, o planeta. Por que vocês acham que a quantidade de partículas de CO2 na atmosfera, que era 0,18%, subiu para 0,42%? Quem fez isso? Foram os capitalistas. Foi o capitalismo. Então não existe essa conversinha de sustentabilidade dentro do capital. Se você quer um mundo sustentável, acabe com o capitalismo, que é a causa disso. Simples assim. Mas o woke não vê isso. O woke acha que a questão é você adotar práticas ecológicas. E aí, em nome do woke, o verdismo, né? O verdismo europeu. Eles destruíram a vida dos trabalhadores e trabalhadoras na Alemanha, né? Porque eles não têm como pagar energia. Mais do que isso, casa na Alemanha ficou impraticável para pobre.
que a casa tem que ser sustentável, senão ela pode ser inclusive tomada. E é caro deixar uma casa sustentável. Então veja, o que os verdistas, a Ana Helena Baerbock da vida está fazendo na Alemanha? Colocando a culpa nos donos de casa, nas pessoas que têm as casas deles. A culpa não é das corporações financeiras. A culpa não é da BASF. A culpa é das pessoas que têm casa. Olha que filhos de uma... Entendeu? A culpa é de quem tem casa. A casa é o mal. E o que o verdismo holandês está fazendo? A culpa é do agricultor. Não é das grandes corporações, é do agricultor. E na Inglaterra? A culpa é dos donos de carro. E aí, deixa as pessoas sem terra na Holanda, deixa as pessoas sem casa na Alemanha e deixa as pessoas sem carro na Inglaterra. E aí você resolve o problema ecológico do mundo, culpando as pessoas e não as corporações. Contra o Ocidente, eu não estou evidentemente fazendo um discurso lá à vista. Não, eu expliquei. O Ocidente é o reverso ideológico do verso econômico, que é o capitalismo. Capitalismo e o Ocidente nasceram juntos, são faces da mesma moeda. Então, quando eu me oponho contra o Ocidente, contra a chamada civilização ocidental, é porque eu entendo que ela é nossa inimiga. Foi a civilização ocidental que assassinou 100 milhões de indígenas das Américas. Foi a civilização ocidental que retirou a vida ou a liberdade de 100 milhões de africanos, de 300 milhões de indianos, de 100 milhões de chineses. Como não encarar uma civilização que promoveu o colonialismo, o imperialismo, a escravização, o genocídio indígena, africano, indiano, chinês, como inimiga? Será que as pessoas querem que eu trate a civilização ocidental como nossa amiga, como nossa aliada? Ah, por favor, né, gente? Por favor, nos poupe. Sabe? Levantar-me contra o Ocidente não implica que eu seja olavista. É questão de bom senso. Eles são os responsáveis pela morte de 600 milhões de pessoas, pela escravização, pela destruição de culturas. O Brasil tinha mais de 1.000 grupos indígenas. Tinha 5 milhões de habitantes. Em 1500, no dia 20 de abril. Qual era a população brasileira? Em 1900, de indígena, 150 mil. O México tinha 25 milhões de habitantes, um dia antes da chegada dos espanhóis. Passou a ter 1 milhão de habitantes, 100 anos depois. Para onde foi essa gente? O que foi feito com os indígenas de todas as Américas? E os milhões de mortes na Índia? A culpa é de quem? O Ocidente, claro. Então, como ele pode ser nosso amigo? Como ele é nosso aliado? Como a gente vai defender ele, gente? Por favor. Eu sou uma madeira, vocês querem que eu saia defendendo Machado? É isso, senhores liberais? Se eu não defender Machado, eu tenho sérios transtornos psicológicos? Eu sou olavista? Ou não rezar para o Machado? Ah, gente, né? É sério isso. É duro, assim, eu acabo perdendo tempo explicando o óbvio. Mas nós estamos num momento tão terrível da história que falar do óbvio é quase uma libertação, né? Quase uma libertação. O ponto aqui é que são tempos difíceis, tempos muito complicados. E nesses tempos é que a clareza é importante. Porque o que está acontecendo na Ucrânia, o que vai acontecer em breve nos Estados Unidos e no Oriente Médio, é reflexo de um mundo em transformação. De um mundo que está lutando contra o Ocidente. E tudo que o Ocidente representa. Liberalismo, anti-espiritualismo, wokeísmo, individualismo. É isso que está em jogo. Se a gente não sabe sequer, se a gente não tem clareza sequer sobre o que está em jogo, sobre o motivo pelo qual
as nações lutam, os grandes grupos lutam, como a gente vai fazer uma análise da realidade? Não tem como. Sabe, não tem como. Em primeiro lugar, e eu acho que até mais importante do que qualquer outra coisa, numa guerra é você saber pelo que se luta. Se você não souber pelo que se está lutando, você vai acabar entrando no lado errado. Você vai acabar tendo na sua trincheira pessoas que são seus inimigos. É uma palavra forte, mas é real, cara. Saiba contra o que e contra quem você luta. E aí você tem como garantir, eu não digo a vitória, mas que pelo menos você não vai estar ajudando os que querem a sua destruição. Que pelo menos você vai ter do seu lado quem está lutando pela mesma coisa que você. É sobre isso e fiquem todos bem.